E aqui no estúdio, nosso assunto é essa situação de cobranças abusivas aí por parte das operadoras de telefonia. Quem bate um papo com a gente, esclarece aí os direitos do consumidor, é o gerente do Contencioso Administrativo Jurídico do Procon Goiás, Edmar Rosa. Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, uma satisfação poder estar aqui participando novamente com vocês, orientando, informando os consumidores goianos. Eu vi sua cara aí de confirmando na hora que a dona estava falando, gente, olha a minha fatura, eu estou pagando mais de R$30 por coisa que eu nem pedi, nem sabia que tinha. E eu também me vi na mesma situação, porque deixa em débito automático, a gente nem pega mais fatura, né? E com relação, assim, a questão das operadoras de telefonia, ainda são aí as campeãs de reclamação do Procon? Exatamente, conforme a doutora Maria Cristina mencionou aí, né, são inúmeros dados que o MP vem coletando, né, para subsidiar essa ação civil pública, né. As operadoras de telefonia, elas lideram mensalmente o ranking de reclamação divulgado pelo Procon Goiás. E isso, obviamente, subsidiou. Foram números, essa quantidade de reclamação serviu para subsidiar e obter, inclusive, o êxito nessa liminar. E quais os problemas mais frequentes? A alteração unilateral de contrato envolvendo essa questão do SVA, que é o Serviço de Valor Adicionado, né, onde é isso aí objeto da ação civil pública. Sabe aquela situação, a operadora fala, olha, o seu plano é isso, mas a gente vai te dar de brinde identificador de chamadas. Eu falo, isso aconteceu comigo. A minha operadora agora, se venceu a minha fatura, passou um dia, eu estou inadimplente, ela corta o identificador de chamadas. Qualquer pessoa que me liga aparece número restrito. Tem condições? Esse é o tal do serviço de valor adicionado, né? Essa liminar agora proíbe essas operadoras de adotar essas práticas. Agora, se você quiser oferecer para o consumidor, ok, mas isso tem que ser cobrado em fatura à parte, fatura separada. Você faz uma venda casada, né? Exatamente. Estou te dando de brinde, na verdade está cobrando lá. Não é bem brinde, a gente sabe que isso, tudo isso é cobrado, né? E esse exemplo que eu citei do identificador de chamadas é só um, mas tem vários. Essa questão do backup, a operadora oferece backup, que você salva todos os seus contatos e tal, grátis, né? Não é grátis, quando você vai perceber, está sendo cobrado aquilo ali. Então, a partir de agora, é liminar ainda, né? Não foi confirmado a instância final, mas não se pode mais ser feito, não se pode mais cobrar a partir de agora. Agora, gerente, com todos esses problemas, essas operadoras, elas estão sendo autuadas, notificadas disso tudo, elas não apresentam nenhuma solução, nenhuma explicação para o consumidor? São sim, é importante ressaltar que por mais que as companhias operadoras de telefonia, elas são, todo mês estão no ranking de reclamação ali, isso significa que inúmeros processos administrativos são instaurados contra elas. E isso, a aplicação de uma multa, uma sanção administrativa, e esses valores tendem a aumentar porque uma vez que se aplica essa multa, haverá reincidência. Havendo a reincidência, a multa é majorada em 10%. Ou seja, isso é legalmente previsto no nosso decreto federal 2181. Então, assim, tem o processo administrativo, tem a aplicação de multa e cada processo, cada reincidência, o valor da multa aumenta, né? Mas, enfim, as companhias, elas parecem não se adequar à realidade, à quantidade de serviço que eles propõem, a qualidade deixa muito a desejar e, aparentemente, não é uma preocupação delas, né? Às vezes é preciso, essa ação do Ministério Público, por exemplo, vem a proteger, vem a casar com a necessidade do consumidor. Pois é, agora com o fato da Justiça ter acatado aí essa solicitação do Ministério Público, qual deve ser o efeito para o Procon? O senhor acredita que vão aumentar as reclamações, já que as pessoas agora estão cientes do que está pagando, estava pagando a mais, ou não, já que agora vai ter que vir fatura separada, a pessoa tem que se avisar, as reclamações devem diminuir? O que deve acontecer? Eu creio que deve aumentar a quantidade de reclamação, mais trabalho para o Procon. Consumidor informado é outra coisa. O consumidor informado, ele sabe o que ele pode reclamar, o que ele tem direito de reclamar. E quem aqui não tem algo a reclamar de serviço prestado por operadora de telefonia? Todos nós temos, né? Então, eu creio que a tendência realmente seja aumentar, porque o consumidor vai reclamar, mas peraí, eu não contratei serviço de antivírus, está lá na fatura. Eu não contratei serviço de backup, está na fatura. Então, essa informação agora está dando munição para todo mundo correr para o Procon com faturas. O que a pessoa tem que levar lá para conseguir já abrir um processo e, digamos assim, cobrar de quem tá errado no caso das operadoras? É importante ressaltar que para o consumidor ele conseguir registrar sua denúncia ou reclamação
perante o Procon Goiás, é importante ele ter sempre os números de protocolo, que ele tenha tentado resolver isso administrativamente junto com a própria companhia, né, a operadora de telefonia. Caso ele não obteve êxito ali, ele leve todos esses protocolos que ele tem, leve a fatura para comprovar que realmente a cobrança está acontecendo, entendeu? Então, ele tendo tudo isso aí, ele pode se dirigir até a sede do Procon Goiás e lá ele faz a sua reclamação. Não querendo se dirigir até a sede, ele pode fazer pelo celular mesmo, pela plataforma do Procon Web. E as operadoras, elas têm a obrigação de passar aquela gravação, né? Exatamente. Da conversa, tudo. Como é que é o tempo? Por quanto tempo eles têm que guardar essas conversas? 90 dias. 90 dias eles são obrigados a manter arquivada essa gravação. Se o consumidor exigir, eles são obrigados a disponibilizar. Sem custo nenhum, né? Sem custo nenhum ao consumidor. Foi uma grande conquista para o consumidor isso, de forma que muda e abre aí o precedente para outras situações como essa. Sem dúvida nenhuma, é uma grande conquista para o consumidor de forma geral. Veja bem, na hora que eu contrato um plano de uma operadora de telefonia, sei lá, por exemplo, um exemplo bem hipotético, está ali, R$100 é o meu plano. Ok, R$100 é o meu plano, mas o que eu quero contratar, vamos supor que é só serviço de telefonia, só ligar, só quero ligar. Aí na minha fatura vem dizendo, só para ligar eu estou pagando R$50. O restante são esses serviços de valor adicionado. É backup, é antivírus, é não sei o que lá mais, é identificador de chamadas, entendeu? Ou seja, a partir de agora isso não poderá mais ser feito. Se eu quiser contratar somente ligações, a fatura vem discriminando quanto eu estou pagando somente por ligações. E da mesma forma, para dados, para a internet, o que não pode ser feito agora é atrelar toda essa quantidade de serviço a uma única fatura. E agora, diante dessa decisão, eu acho que uma coisa que pode acontecer é aquela situação de chega uma fatura após cancelamento. Como proceder quando você ainda recebe uma cobrança e você já cancelou o serviço? Olha, é importantíssimo que nós, enquanto consumidores, tenhamos essa noção. O consumidor só paga pelo serviço efetivamente prestado. Se não foi prestado, não há que se falar em cobrança. Após o cancelamento, não consumir, não foi prestado o serviço, essa cobrança é indevida. É uma prática abusiva. A pessoa às vezes cancelou um serviço, fica chegando e eles colocam às vezes que é um restante, alguma coisa, e manda e fica... Pois é. É muito comum isso acontecer, a gente está falando de prática abusiva, de cobrança indevida, vale a pena ressaltar também que isso gera um direito para o consumidor. Caso, eventualmente, ele venha a pagar essa fatura, ele tem direito à devolução em dobro daquilo que ele pagou, né? É um direito do consumidor, ele pode exigir. Caso a operadora de telefonia não queira dar cumprimento a esse direito do consumidor, ele pode acionar os órgãos de defesa do consumidor e até judicialmente também pleiteando, obviamente, a reparação de danos em razão da cobrança indevida. E quanto à portabilidade nesse momento? Porque pode acontecer, já, às vezes a pessoa vai ficar chateada e vai falar, já que essa aqui está me cobrando assim, vou mudar. Como é que estão as regras? Tem que pagar? Como é que está? É importantíssimo o consumidor ficar atento na hora de fazer portabilidade se não há uma fidelização. Porque se houver fidelização, deve ser respeitado esse contrato, o prazo mínimo de fidelização que deve ocorrer num período de 12 meses. Se o consumidor recebeu, por exemplo, um celular para a contratação de um plano, ele deve respeitar essa fidelização que pode durar no máximo 12 meses. Entretanto, se não há fidelização, ele pode perfeitamente solicitar portabilidade, pode se dirigir à própria operadora, aonde ele quer levar o seu número, e de lá mesmo ele fala, eu quero trazer o meu número para essa companhia, para essa operadora de telefonia. E a portabilidade é feita dali mesmo. Não precisa mais ele procurar a operadora onde ele contratou o plano, onde o número dele está. Agora, gerente, o que tem acontecido muito é das operadoras, elas exigirem essa fidelização justamente para poder dar, digamos, um desconto para o cliente. Isso é certo? É muito comum acontecer, por mais que eu citei que o exemplo apenas de oferecimento de um celular, as companhias, elas podem oferecer também, vamos supor, olha, eu tenho um plano aqui que ele custa R$200, ok, eu estou te oferecendo ele por R$100, mas você é obrigado a ficar 12 meses. É correto. Foi isso que aconteceu comigo. É correto, está dentro das normas, isso é uma prerrogativa que a companhia pode fazer. Se ela te oferecer, a Anatel regulamenta essa matéria, essa situação, se a companhia te oferecer algum benefício em produto ou serviço, ela pode te impor essa fidelização. Só é importante ficar atento que a fidelização não pode ultrapassar 12 meses. E sobre as ligações persistentes, aquelas ligações chatérrimas que as companhias insistem em fazer, a gente pede para não fazer mais, liga hoje, não, muito obrigado, não estou interessado. Está
por favor, né, tira o meu nome aí, no dia seguinte liga de novo, parece que até no mesmo horário, é combinado, é impressionante, eles conseguem ligar onde tem gente que não consegue achar a gente, eles conseguem. O que o consumidor pode fazer com relação a isso? Porque bloquear só, eles têm inúmeros números, né? A gente bloqueia um, bloqueia outro, bloqueia, não os chamados números de São Paulo, né, Michele? Não adianta, 011. Nossa, agora acharam até acho que 048 também, tá demais. Como é que faz? Olha, é bacana, interessante a gente falar disso, porque, gente, consumidor informado é consumidor consciente. Nós temos em Goiás a lei do bloqueio de telemarketing. O consumidor pode cadastrar 3 números de sua titularidade, 3 números vinculados ao seu CPF. Entra na plataforma do Procon Web, dentro do site do Procon Goiás, ele vai identificar isso de forma muito clara, muito fácil lá. Cadastre os seus números. Após o 30º dia, ou seja, transcorrido 30 dias, nenhuma empresa operadora de telefonia, telemarketing que seja, pode te ligar para oferecer produtos ou serviços. Então a gente entra na plataforma, se cadastra. Vou fazer isso hoje, boto meu telefone lá, a partir de 30 dias, eu não vou receber esse tipo de chamada chata mais. Exatamente, não deve receber. Se receber, gera o seu direito, inclusive, de entrar com uma ação judicial pleiteando reparação de danos. E as pessoas têm ganho isso aí? Mas como não ganha? É um direito, é uma violação à lei, entendeu? Me aguardem. Telemarketing, é importante esclarecer que a lei permite o bloqueio de quem te ligar para oferecer produtos ou serviço. Cobrança é permitido. Porque se você está devendo, você tem que pagar, Exatamente. Né? Agora, nessa decisão também não é permitido, mas aqueles pop-ups que falam, né? Exatamente. Aquelas janelinhas que vem, agora você tem música, agora você... Ou então, às vezes você clica sem saber, de repente você está pagando. É a contratação por meio de pop-ups, que isso ocorre quem está navegando, utilizando o computador, ou chega também aquelas mensagenzinhas, muito assim, capciosa no celular. Vamos supor, estou te oferecendo aqui de graça, nem sempre é de graça, estou te oferecendo um serviço de música grátis, não sei o que e tal. Clique 1 para aceitar, clique 2 para cancelar. Gente, nem todo mundo está atento. Eu falo isso porque pessoas idosas, meus pais, aconteceu isso, meu pai contratando serviço de internet móvel, ele nem usa isso, aí a companhia manda essa mensagem, esse tipo de mensagem. Essa decisão liminar, ela proibiu inclusive a contratação dessa forma. Para que a contratação possa ser feita, deve haver anuência expressa do consumidor, que seja um contrato assinado por ele ou gravação, ele autorizando, olha, eu sei o que é o serviço, eu estou contratando, estou solicitando. Fora isso, não se pode mais oferecer esse tipo de serviço da forma que as companhias têm feito. Está com a participação aqui, olha só. A Luzeni, lá do setor Jardim, presidente, obrigado pela sua participação. Ela diz o seguinte: fiz o pedido de cancelamento de um serviço e não fizeram. Como procedo nesse caso? Luzeni, é importante esclarecer que a rescisão do contrato é um direito inequívoco do consumidor. Qualquer momento que ele quiser rescindir um contrato de prestação de serviço, é um direito dele. Orientamos que ele fique atento apenas à questão da fidelização, se não há fidelização. Se não há, ele pode cancelar a qualquer momento. Se ainda assim a operadora de telefonia não quer rescindir o contrato, pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, pode procurar o PROCON. Gente, e lembrando que se você quer participar aqui do TVC Notícias Primeira Edição, anote aí o nosso WhatsApp, é o 99631-1006. Sua participação é sempre bem-vinda e deixa o nosso jornal sempre mais interessante. A gente também recebe, você citou aí a respeito da contratação por pop-ups. O que aconteceu com um familiar meu foi a contratação daquelas musiquinhas que ficam tocando. Esse tipo de serviço também é cobrado. Exatamente, isso faz parte desse serviço de valor adicionado, os populares da SVA. É isso que não pode mais ser oferecido e ser contratado dessa forma. A contratação deve haver de forma assim, inequívoca por parte do consumidor. É preciso que o consumidor saiba o que ele está contratando e o porquê, onde que aquele serviço vai agregar alguma coisa para ele. O consumidor, pessoas mais idosas que só querem um telefone só para ligar, não convém você oferecer um tipo de produto desse para uma pessoa que só quer ligar, entendeu? Oferece serviço de backup, de antivírus. Uma pessoa que só quer fazer ligação, não faz nenhum sentido você oferecer isso. Entretanto, quando a mensagem chega, aquela mensagem chega no celular, às vezes desavisado, o consumidor aperta sim, aceitar. Pronto. A cobrança já está na fatura. Outro dia eu recebi uma mensagem estranha falando que eu já tinha aceitado, que já estava disponível, que já ia descontar tanto. Mas eu fiquei muito brava na hora. Eu quis responder e aí você fala, é tipo mensagem automática, não tem com quem falar. Mas não é? Agora, por exemplo, Edmar, com relação a reajuste.
As empresas, as companhias são obrigadas a avisar o cliente de que vai haver um reajuste, por exemplo, na próxima fatura, ou o reajuste ele pode vir de forma automática? Elas são obrigadas a avisar. Não pode haver alteração unilateral do contrato por parte das companhias telefônicas. Sempre que você faz uma contratação, geralmente aquele contrato ele tem uma validade de 12 meses. A grande maioria das vezes é assim. Então, sempre que houver algum tipo de reajuste, elas são obrigadas a informar, porque isso dá direito ao consumidor escolher se convém ele continuar com esse contrato ou migrar para alguma outra companhia. Tá certo, Edmar Rosa, que é gerente do Contencioso Administrativo Jurídico do Procon Goiás. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente, dar essas dicas e esclarecer essas situações sobre as companhias de telefone que vivem dando trabalho pra gente, né? Com certeza. Eu que agradeço em nome do Procon Goiás. É sempre uma satisfação poder participar aqui com vocês. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gerente.